Será que a bolha imobiliária está prestes a estourar no Brasil? E a cada ano, mais brasileiros perdem o seu imóvel por não conseguir pagar as prestações. A população brasileira, inclusive, muito em breve, vai começar a diminuir. E quem que vai sobrar para comprar imóveis? Os bancos estão financiando cada vez menos percentual de novos imóveis. Em contrapartida, os preços estão subindo cada vez mais, não faz sentido, né? O custo da construção está nas alturas e subindo cada vez mais. O preço do aluguel está disparando, parece que não tem saída, né? É bolha imobiliária da certa, né? Não tem jeito. Cara, nada a ver. Nada a ver, nada a ver, não tem nada a ver com bolha imobiliária isso. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar quais são as características que faz uma bolha imobiliária acontecer e estourar. Vamos analisar o que aconteceu lá em 2008 nos Estados Unidos, o crash da Bolsa de Valores também do mercado imobiliário, para você entender os fundamentos que fizeram a bolha imobiliária estourar lá e se o Brasil apresenta sinais de bolha imobiliária nos próximos anos, para que você possa entender de fato como a bolha imobiliária se cria, acontece, e para você compartilhar esse vídeo depois também para aquele seu amigo que está sempre achando que está acontecendo uma bolha imobiliária aí na sua região. Existem 4 características que fazem uma bolha imobiliária acontecer. Primeira delas, valorização do preço dos imóveis sem justificativa econômica, ou seja, especulação imobiliária pura e simples. O preço está subindo porque está subindo e pronto. Essa valorização, se ela não está respaldada a aumento do custo da construção, aumento do preço dos terrenos, inflação do país, valorização em virtude de um aumento de demanda, tá? Esse é um risco de bolha. Mas não é só isso, e um caso isolado disso também não é o suficiente para uma bolha. Tem um segundo ponto aqui, que é o crédito para fazer financiamento, para adquirir o imóvel de forma barata, fácil e abundante. E isso vai levar ao endividamento das famílias. Então, se tem recursos disponíveis para qualquer pessoa que estiver respirando, que nem tem comprovação de renda, que pode fazer empréstimo sobre empréstimo, ou seja, hipotecar, no caso aqui do Brasil, financiar um imóvel mais de uma vez, isso é risco de bolha imobiliária. Aqui por si só você já consegue ver se tem bolha imobiliária no Brasil, se o crédito está disponível, abundante para qualquer pessoa, né? Mas depois nós vamos analisar o Brasil. Terceiro ponto, especulação imobiliária, né? As pessoas comprando para revender, trade. Só comprar para revender. Os fundamentos de ações, né, de quem compra para revender ações, não olhando para os fundamentos das ações, é a mesma coisa para o mercado imobiliário. A pessoa só está comprando esperando a valorização. E tá tudo bem isso acontecer de uma maneira saudável, mas não de uma forma, né, de um mês para o outro, já comprar, vender, isso não é normal, tá? E o quarto ponto, alta oferta de imóveis, aqui já é o efeito colateral, a bolha já acontecendo, já pronta para estourar, uma alta oferta de imóveis sem ter demanda para comprar eles por aquele preço. Ou seja, um superávit, mais oferta do que demanda, mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, em lugares que não existe demanda real, as pessoas de fato não querem morar lá, elas só estavam pela especulação, não tem ninguém querendo alugar, não tem ninguém querendo morar. Você deve ter visto aí as cidades fantasmas na China, isso é o clássico de bolha imobiliária. Construíram cidades inteiras para enfiar a goela abaixo das pessoas para comprar, para morar lá, mas não tinha ninguém querendo morar, acabou que estão demolindo as cidades. Inclusive, não quero criar polêmica aqui, mas eu conheço algumas cidades aqui no Brasil que estão desse jeito, estão construindo, tem gente comprando, querendo vender, revender, mas não tem um volume tão grande quanto a construção de pessoas querendo ir morar lá. Isso é um problema muito grande para algumas microbolhas, algumas cidades do Brasil. Mas a gente deixa esse assunto para outra hora. Bom, você entendeu os fundamentos, né? Agora vamos analisar o que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, que teve o crash sistemático da economia tanto dos Estados Unidos e isso respingou no restante do mundo. Nos Estados Unidos, o mercado imobiliário entrou em colapso em 2008 em virtude das hipotecas de alto risco, chamadas subprime. Nós tivemos, no início dos anos 2000, a bolha das .com, que levou os Estados Unidos também a uma situação econômica muito ruim. E aí o governo, através dos bancos, injetou muito dinheiro na economia para fortalecer novamente a economia, através do mercado imobiliário. Então assim, ó, libera recursos, deixa a galera comprar, deixa a galera construir e vambora. E aí os bancos começaram a ofertar muito crédito para financiamento, para hipotecas de imóveis. E no começo, né, eles concediam empréstimos às pessoas que tinham condições de honrar, de pagar as parcelas, tudo certo. Mas tinha mais recurso disponível para emprestar. Então eles foram diminuindo o nível de análise, de critérios na escolha das pessoas que elas poderiam fazer financiamento, tomar o empréstimo. E começaram a emprestar para pessoas que nem tinham renda e não tinham comprovação de como honrariam aquele pagamento. Começaram também a fazer hipoteca sobre hipoteca, então você financiava o imóvel, utilizava ele para vários
empréstimos no banco, e aí as pessoas começaram a fazer trade, começaram a comprar imóveis e revender, porque estava valorizando, tinha muita demanda, muita gente comprando, porque houve um aumento de demanda vertiginoso, por consequência um aumento dos preços, e estava líquido o mercado, então tinha muita gente ganhando dinheiro, isso foi se estendendo, 2006 principalmente, até 2008, e a faísca para o fogo, além do combustível, que era emprestar recursos para quem não podia honrar aquele empréstimo, era os juros pós-fixado. E quando os juros subiram, milhões de americanos não conseguiram mais honrar os pagamentos, começaram a querer devolver os imóveis, encerrar a hipoteca, e isso virou um efeito dominó. O impacto foi tão grande e os bancos estavam tão alavancados que levou à falência grandes bancos, como o Lehman Brothers, por exemplo. Fora outros bancos que o próprio governo americano conseguiu recuperar e segurou eles, né? Isso levou a uma crise global. Mas e aí? O Brasil está com risco de bolha imobiliária? Bom, muito diferente dos Estados Unidos, lá de 2008, a gente não vê nenhuma possibilidade de bolha imobiliária generalizada no Brasil. Se nós olharmos esse gráfico do Afipzap que analisa a valorização, depreciação dos imóveis no Brasil, desde 2008 teve uma valorização muito grande até 2012, 2014 mais ou menos, depois uma lateralização ali de 2015 até 2020, ou seja, os preços em média no Brasil ficaram estáveis, baixaram um pouquinho em algumas regiões, outras não. Claro que tem regiões de expansão no mercado imobiliário no Brasil, tem regiões que o mercado está estagnado ou até diminuindo, né? Cidades pequenas, onde está saindo a população daquela cidade, né? E depois de 2020, teve novamente uma aceleração dos preços, mas nada que se torne assim um pânico. Meu Deus, os preços dos imóveis no Brasil, eles estão subindo demais. Veja que nesses últimos anos subiu bastante, sim, em média no Brasil, 2020 a 2025, mas não se compara a 2008 até 2013, 2014, teve uma valorização bem mais acentuada naquele período. Então os preços dos imóveis, por mais que estão subindo no Brasil, por mais que muita gente ache que isso é bolha, que logo vai baixar os preços, porque não é possível, que ninguém consegue comprar, não tem perspectiva nenhuma disso acontecer. De tempos em tempos acontece, né, em algumas regiões, as pessoas precisando vender mais rápido. E aí elas fazem preço, dão 5%, 10%, 15% de desconto, mas é aquela pessoa que está se separando, que está indo morar para outra região, que está mal financeiramente. Agora, quem está colocando o imóvel para a venda, mas não precisa para pagar o leite das crianças, como eu sempre falo aqui nos vídeos, essa pessoa ela vai segurar o preço. Mesmo que ela está perdendo ou deixando de vender, dando um desconto de 5%, ela prefere segurar até vender pelo preço que ela considera justo vender. Então, geralmente, quando o mercado está em baixa, os preços estabilizam em termos nominais. E quando o mercado está aquecido, eles vão valorizando acima da inflação. E o que nós estamos vivendo também é aumento do custo de produção de novos imóveis, aumento do custo do material, da mão de obra, principalmente, custo do terreno, terra é escassa, quanto menos não tem como produzir mais, quanto menos tem, mais valor agregado ou percebido nela vai ter. Temos um aumento de impostos nos próximos anos, ainda não está repercutindo no preço dos imóveis, vai repercutir a partir de 2029 principalmente. Aumento no custo do capital para financiar esses empreendimentos, porque agora o recurso não está mais vindo somente da poupança, está vindo do mercado financeiro também. Isso tudo, coloca tudo isso numa bola e aumenta o custo da produção. O incorporador, o construtor, o cliente, o investidor, todo mundo vai repassando para o próximo da fila, né? Porque não vai absorver esses custos para si. Então esse aumento do preço, ele é real, porque aumentou o custo de produção, naturalmente vai ser vendido mais caro. Não é uma especulação. Além disso, nós temos a inflação também, que é considerada hoje no IPCA no Brasil, né? Mas a gente sabe que a inflação real lá na ponta, né? Lá no mercado, lá no preço dos imóveis, ela é maior do que o IPCA. Também isso é colocado no preço. E nós temos também a valorização, que em boas regiões, regiões de mercado aquecido, de mercado próspero, esse imóvel vai valorizar acima do custo de produção, acima do custo da inflação e vai ter a margem também da valorização imobiliária em si. Então isso é em relação a preços, né? Que os preços não estão fora da realidade, porque tem gente comprando. Pode ser que você esteja reclamando e que o preço está caro, que não está num momento, numa condição financeira legal para você adquirir, mas o fato é que o mercado está comprando imóveis. Então, enquanto ele está comprando, tem gente comprando, tem gente vendendo, os preços no mínimo estabilizam ou mesmo valorizam. E o ponto principal que mostra que não tem bolha imobiliária no Brasil é a questão do crédito imobiliário. Gente, esse é o principal ponto que fez os Estados Unidos ter aquela bolha imobiliária em 2008. Aqui no Brasil, a gente tem que se ajoelhar na frente do gerente do banco para conseguir um empréstimo. Os bancos, até então, financiavam até 90% do preço dos imóveis.
hoje diminuíram para 80%, 70%, 50% em alguns casos na Caixa. Então, a pessoa para comprar um imóvel no Brasil ela tem que dar uma entrada alta, já filtra muita gente que poderia comprar, poderia honrar a parcela, mas não tem a condição de dar uma entrada alta. E também filtra pela comprovação de renda. Não tem jeito, se a pessoa não tem renda declarada, ela não consegue fazer um financiamento no Brasil. E o percentual de comprometimento da renda, no máximo, que geralmente ele é alcançado, os bancos eles limitam até a menos do que isso, é 30%. Ou seja, se uma família ganha R$10.000 por mês de renda bruta familiar mensal, ela pode financiar, ter uma parcela do imóvel de no máximo R$3.000 por mês. Hoje os bancos têm limitado a R$2.500, ou seja, 25% da renda bruta. Então é provável, né, que essa família consiga honrar, em grande parte dos casos, o seu empréstimo. Haja vista que a taxa de inadimplência no Brasil de financiamentos imobiliários ela caiu. Ou seja, por mais que está tendo aumento de leilão nos últimos anos, teve um aumento de compra de imóveis. Então, por lei das médias, vai aumentar o número de pessoas que vão ter inadimplência. Mas em termos de percentual, não de números de pessoas, esse percentual caiu. A inadimplência, que era 1,4% dos contratos no Brasil, em 2024 ela caiu para 1%. Então os bancos eles estão até mais assertivos na concessão de crédito para não ter inadimplência. E poxa, 1%, convenhamos, né? Extremamente saudável para o mercado. Outro ponto que cai por terra qualquer chance de bolha imobiliária. Nós temos um déficit habitacional. Nós não temos um superávit habitacional. Gente, nós nem temos saneamento básico ainda. A gente não é um Japão. Já vou falar do Japão. A gente não é uma Austrália, Canadá, Irlanda ou mesmo Estados Unidos. Nós não somos um país de primeiro mundo. A gente tem que resolver coisa básica ainda. Mais de 6 milhões de imóveis é o déficit habitacional. E quando eu falo déficit, não é o jovem de 40 anos de uma família classe média que quer comprar casa própria e está morando com os pais ainda. E esse cara ele tá computado no déficit habitacional. Não, esse cara não. Déficit habitacional é pessoas morando em condições subhumanas, com risco de deslizamento, em barracos de lona, ou com muita gente aglomerada na mesma casa, tipo 10 pessoas, né? A toda a família. Isso é contabilizado como déficit habitacional no Brasil. Agora, além desses 6 milhões, mais de 6 milhões de imóveis de déficit, nós também temos o outro restante da população que está subindo de nível na vida. O cara que está comprando uma casa de médio padrão, ele quer ir para um alto padrão. Só aí tem mais de 24 milhões de imóveis de demanda até 2030 no Brasil. E algumas pessoas vão ascendendo na vida e vão querendo um imóvel ainda melhor. Então, demanda tem oferta, mas tem muita demanda por imóveis no Brasil pelos próximos anos ainda. Ao menos até 2042. Deixa eu te mostrar aqui um negócio. Olha só, até 2042 no Brasil, nós vamos estar aumentando a nossa população. Vai chegar até os 219 milhões de habitantes. Nós estamos nesse momento, 2025 aqui, aproximadamente 212. Então ainda vai aumentar a população. Depois vai começar a cair. A gente não está contando aqui o aumento da longevidade das pessoas, que isso pode acontecer, pode ser que esse gráfico ele fique mais lateralizado nos próximos anos. Mas o fato é que nós temos ainda 17 anos de aumento de demanda em virtude do aumento da população no Brasil. Mas e será que depois de 2042 o preço dos imóveis vai começar a cair? Vamos analisar um país que já está caindo população há muitos anos, por exemplo, o Japão. Aqui, ó, Japão está caindo a população desde 2005. Vamos pegar aqui desde 2000 e... Aqui, o cucuruto aqui mais ou menos, 2010. 2010 aqui, ó, 128 milhões de habitantes. Nós estamos em 2025, 122 milhões aqui. Então, diminuiu aí cerca de 6 milhões de habitantes lá já nesses últimos anos. Será que o preço dos imóveis caiu lá em virtude da diminuição da população? Olha aqui, ó, nesse gráfico aqui da TradingView, mostra que teve um aumento no preço dos imóveis desde aquela época, ó, um aumento. Teve uma diminuição lá atrás e um aumento. Claro, correções ao longo do tempo, uma correção legal aqui em 2024, mas olha só, um aumento gigantesco no preço dos imóveis. Ou seja, mesmo com a diminuição da população no Japão, que é o que vai acontecer no Brasil daqui 10, 20 anos, cerca de 20 anos, ainda assim o preço dos imóveis sobe, porque é uma reserva de valor e também porque as pessoas vão ascendendo de vida, elas vão comprando um imóvel melhor, vão querendo morar melhor. Então, bolha imobiliária no Brasil vai acontecer? Não. O que pode acontecer, e acontece de tempos em tempos, é uma correção dos preços em algumas regiões, em algumas cidades, em alguns bairros, em virtude de especulação, em virtude de desequilíbrio entre oferta e demanda, especialmente se os juros subirem ainda mais, o financiamento bancário, diminuindo ainda mais o poder de compra das pessoas. A gente pode ver isso mais em 2026, então vai ter mais
oportunidades de aquisições de imóveis. Agora, bolha imobiliária, tipo assim, o preço dos imóveis despencado, diminui pela metade, isso não tem perspectiva nenhuma. Então, se você quer fazer bons investimentos no mercado imobiliário no Brasil, escolha regiões de expansão do mercado imobiliário. Existem ótimas cidades para se investir em imóveis no Brasil com expansão e valorização acima da média nos próximos anos. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu gravei exatamente sobre essas cidades para você analisar e fazer bons investimentos também.